Agora vamos ver o especialista falando sobre o papado, né? Na verdade, ele foge do assunto, né? Vamos ver, entrou o comercial aqui, mas simples. Escritura não deixa brecha, cara. Quem conhece realmente, né? Ao longo do tempo. Portanto, acredito que não temos boas razões, esse é o meu desafio amistoso, não temos boas razões para acreditar que o papado foi algo instituído por Deus e temos boas razões para acreditar que o papado não foi instituído por Deus. A própria ausência de... A reforma protestante foi instituída por Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Aí eu quero ver, né? É interessante, legal. E universal, e pode sempre exercer livremente este poder. Só que olha o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Marcos 10:42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, não tem alguém dominando sobre os demais. Exatamente. Você pode ver, ele vai refutar. Ele está citando Marcos 10:42 e Lucas 22:4 e Atos Apóstolos 24:5. Ele mesmo vai se refutar. Quer ver? Aquilo que o próprio catecismo católico define como sendo o papado, a figura do papa. Um detalhe muito interessante é quando os discípulos disputam entre si, entre eles mesmos, sobre qual discípulo era o maior. Lucas 22:24, houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Agora, peraí, isso aqui tem Lucas 22, tá aí no finalzinho ali do ministério de Jesus. Nessa época, segundo os católicos, Jesus já tinha definido, deixado muito claro para todo mundo, que Pedro... E Lucas 22:31 diz que Cristo rogou por São Pedro. Então, o que você está citando aqui, Lucas 22:24, olha só. Vinte e dois, 24. Olha só que interessante. Surgiu também entre eles uma discussão, você prefere Mateus 25:28, né? Qual deles seria o maior? E Jesus disse, os reis dos pagãos domina como os senhores e os exerce sobre ele autoridade, chama-se benfeitor. Aqui Cristo está falando da autoridade humana, da autoridade terrena, não seja como eles. Porque ele estava discutindo quem seria o primeiro, quem seria o maior. Olha o que Cristo está falando, ó. Que não seja assim entre vós, ó. O que entre vós é o maior, torna-se como o último. Eu que governa seja como servo. Quando São Paulo, que ele vai dizer ali, Gálatas ali 2:11, repreende São Pedro ele está fazendo o quê? São Pedro poderia repreender São Paulo. Não, eu sou o pastoreio universal, porque Cristo rogou por mim, ó. 22:31. Mas não, São Pedro se fez o quê? Como servo. Olha só, de acordo aqui, ó. O interessante é que São Pedro não é ser o maior. É ser servo. Olha só que interessante. Aqui, dá logo uma pancada na cabeça desses mentirosos, ó. É o principal, segundo o que eles dizem. Né? Quando ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra, etc e tal. Então, por que depois disso os discípulos ainda estavam disputando quem era maior? No máximo, eles estariam disputando o segundo lugar, porque o primeiro todo mundo saberia que era Pedro. Né? O que mais? Atos 24:5, olha o que Tértulo vai dizer a Félix. Ele, falando de Paulo, é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Peraí, a gente sabe que Paulo não era um papa. Agora, se fosse tão nítido, notório, assim, né, todo mundo soubesse que Pedro era o papa da igreja, então por que Paulo seria identificado como o principal cabeça do cristianismo? Porque quem são os principais são os apóstolos. 1 Coríntios 28, Deus contiu primeiramente os apóstolos. Aqui olha só que interessante, cara. O angu e o fubá
que o Luca Banzoli faz, ó. Você pega aí Atos 24, ó. 24, 5, ó. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus. E o mundo inteiro é um dos líderes da seita dos nazarenos. Olha só, um dos líderes. Olha como o cara é um puto texto bíblico para tentar provar a sua tese. Ele é um dos líderes. Dá um zoom aí, seu herege. Um dos líderes. Você tá entendendo? É um monstro da distorção, cara. Misericórdia, cara. Misericórdia. Mas vamos lá. E é só no escriturista, hein? Principal cabeça do cristianismo, chamado aqui no texto de seita dos nazarenos. Deveria ser Pedro, não deveria ser Paulo aqui. Imagina se esse texto dissesse Pedro em vez de Paulo. Seria o principal que os apoios católicos usariam. Mas como diz Paulo, aí eles... Quem está ali não é São Pedro, é São Paulo. São Paulo é um dos líderes dessa seita. Que seita? Para os judeus, lá para os hereges, a Igreja Católica é seita, como vocês falam hoje em dia. Gálatas 2,9, isso daqui inclusive tem conexão com Mateus 16, 8, porque olha o que o texto... Presta atenção, vai adulterar de novo. Ó. Ele já adulterou a Atos Apóstolos 24, 5, agora vai adulterar. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. Ó, Gálatas, ele tirou o termo Cefa. Amputou de novo o texto. Gálatas 2,9, ó. Olha só. Cefa, ele colocou Pedro, ó. Tiago e Cefa, ó. Tiago e Pedro e João, ó. Ele leu assim, não, mano. É Cefa, Lucas Banzoli. Que são consideradas as colunas, reconhecer a graça que me foi dada. Deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de primeira cordão. O termo que São Paulo usa para Pedro é o mesmo termo João 1,42. Cefa será pedra. Sobre ti, Pedro, sobre essa pedra de para a minha igreja. O cara adulterou o texto em Atos 24, 5, em Gálatas 2,9 e simples, fazendo totalmente aquela feijoada, né? E os irmãos católicos não percebem isso, cara. Mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. 2 pontos importantíssimos aqui. Primeiro, Pedro não é chamado de o fundamento da igreja, mas sim de uma coluna. A coluna está sobre o fundamento, é edificado sobre o fundamento. Ele não é o próprio fundamento. E pior, ele não é nem o mesmo primeiro a ser mencionado. Ele menciona primeiro Tiago e depois que Pedro é mencionado. O que vai, inclusive, ao encontro daquilo que o Paulo falou sobre... Claro, do jeito que você leu o texto bíblico aí, João, Pedro, Tiago, João e Pedro. Não, Tiago, Cefa. É isso que desmitifica essa adulteração sua. O termo que São Paulo usou para São Pedro é Cefa. Quem é a Cefa? Só você ler o texto bíblico. Mas vamos lá, né? O Concílio de Jerusalém. Aliás, tem um episódio muito interessante lá em Gálatas 2:1. O cara está insistindo ainda que São Pedro não foi autoridade ali, não colocou a casa em ordem. A 12, eu vou resumir aqui porque o tempo está acabando, que Paulo vai repreender Pedro face a face em Antioquia. Por quê? Porque antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele, Pedro, comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por que o sumo pontífice, o papa infalível da igreja, o chefe de todo mundo ali, iria ter medo daqueles que vinham da parte de Tiago? Não era nem o próprio Tiago, eram os da parte de Tiago. Pedro temeu eles e mudou o comportamento dele de forma hipócrita a ponto de ser repreendido por Paulo. Ele não era o sumo pontífice, né, da igreja, como que alguém iria meter o dedo neles dele e como se fosse um insubordinado? Então é um papado, infelizmente, biblicamente absurdo, né? Esses caras aqui são sua referência, protestante. Por que São Pedro ele não repreendeu São Paulo? Vamos refutar com o próprio versículo que ele usou. Lucas, eu gosto de Mateus, mas tá bom. Lucas 22.
24. Olha só. Leia o texto todo. Vocês não são só escriturista? O servo Roberto também é. Olha só. Surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? E Jesus disse, os reis dos pagãos domina como senhores e exerce sobre ele autoridade. Chama-se benfeitores. Ó. Se São Pedro tivesse repreendido ali São Paulo, porque São Pedro ele tinha essa autonomia assim para repreender. Quem é você para me repreender? Não, ia ter esse contexto aqui, ó. Não, mas Cristo está ensinando como os apóstolos devem se comportar. Não os autoritativos, os do mundão, não. Olha só. 26, ó. Quem não seja assim entre vós, ó. Mas o que entre vós é maior, torna-se como o último. E o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa. Todavia eu estou no meio de vós, como aqueles que servem. E vós tendes permanecido comigo na minha provações. Ó. Olha só. O que São Pedro fez quando São Paulo estava repreendendo São Pedro? São Pedro se fez de servo. Por quê? Porque o comportamento de São Pedro estava corretamente errado. São Pedro ele podia fazer o quê? Como os grandes mestres aqui do mundo, os reis tal. Não, ele se fez servo. Olha só. Pois quem é maior? O que está sentado? Ó, 26. Quem não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e que governa seja como servo. Quem é o pastor que governa a igreja? São Pedro. São Pedro ele fez como servo. O Lucas Gonzalez ele se refuta ele mesmo. Por isso que São Pedro não repreendeu São Paulo, porque São Pedro ele poderia repreender São Paulo. Poderia excomungar São Paulo, mas não. São Pedro ele se fez como servo, porque São Pedro ele viu que a sua atitude estava errada. São Pedro fez o quê? Se fez como servo. Corretamente, São Paulo. Você está certo. Porque São Pedro ele é o líder dos apóstolos. Ele não se vangloriaria desse título, mas se fez como servo. Porque pros apóstolos já sabia convincente quem é o líder. E para esse líder seguir realmente o que a Escritura diz, tem que se fazer servo. Tem que ser o último. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Eu vim não para ser servido, eu vim para servir. O pastor universal, ele serve. Ele não quer ser servido. Você pode ver, os versículos bíblicos que ele está citando aqui, ele está se refutando. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto. A Igreja Católica é uma bênção, cara. Salve Maria.